presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que é o ex-presidente Jair Bolsonaro quem vai escolher o vice, ou a vice, do filho. Segundo Valdemar, Bolsonaro tem sensibilidade para isso e que Bolsonaro ganhou o respeito dele para indicações de figuras políticas após indicar o governador Tarcísio de Freitas. A declaração de Valdemar foi em entrevista nesta terça-feira à CNN Brasil. Ele foi questionado sobre a possibilidade de a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ser a vice de Flávio. Segundo ele, existe clima para que Michele seja vice de Flávio, mas que Flávio precisa se entender com ela. De acordo com Valdemar, nem Flávio nem Michele querem ver Bolsonaro por mais 10 anos preso. Na esteira desse cenário de escolha de um vice para Flávio Bolsonaro, o presidente Valdemar afirmou ao Metrópolis que a senadora Tereza Cristina descartou a possibilidade de ser candidata a vice-presidente na chapa de Flávio. De acordo com ele, ela indicou que pretende ser candidata à presidência do Senado em 2027. Bom, mais uma dificuldade para Flávio. Vamos falar então dos prazos que estão se esgotando. Há menos de 72 horas aí para o prazo final para que ele seja, de fato, candidato à presidência da República pelo PL, Flávio precisa ser, de fato, o candidato, precisa ter uma vice, porque a gente já sabe que vai ser uma mulher, precisa ter uma vice escolhida, precisa ter o Centrão junto com ele por vários motivos. Primeiro, que o ideal é que essa vice fosse do Centrão. Segundo, que se ele não tiver os partidos do Centrão junto com ele perde, primeiro, credibilidade, segundo, ajuda, terceiro, tempo de campanha política na TV e no rádio, o que acaba prejudicando e bastante, Falamos sobre isso ontem aqui no Contexto. Apesar de hoje as redes sociais estarem dominando a questão da divulgação, inclusive estamos aqui nas redes sociais, a TV e o rádio ainda fazem a diferença numa propaganda política. Tudo que é mídia faz diferença numa propaganda política. A propaganda política é feita nos detalhes. Então, Flávio precisa se aproximar e ele tem 3 questões primordiais, 2 ao menos, para dar conta até as convenções, que é se aproximar, estreitar relações com o Centrão e ter uma vice. Essa vice parece, que as pessoas estão correndo do Flávio, essa é a impressão que eu tenho. Veja, houve a convenção na segunda-feira do Tarcísio lá em São Paulo e Ciro Nogueira não participou, Antônio Rueda não participou, apesar de todo o Centrão estar confabulando e participando aí da campanha do Tarcísio e fugiram de estar presente porque sabiam que o Flávio estaria por lá. Tereza Cristina fugindo de ser vice do Flávio Bolsonaro. Antes, quem não queria ser vice-presidente da República? Quem não queria ser convidado ou convidada para ser vice na chapa de um presidente da República? Estão todos fugindo de ser candidato na chapa do Flávio Bolsonaro. O Marcos Pereira, do Republicanos, que também é o presidente do Republicanos, ainda não deu o seu parecer se vai entrar, de fato, na campanha do Flávio Bolsonaro. O presidente do partido fez uma pesquisa que mostra que o ideal hoje é que o partido esteja neutro. Até porque o partido precisa estar neutro em alguns dos estados. O Republicanos precisa apoiar o Partido dos Trabalhadores em alguns estados do Nordeste, assim como é a União e assim como é o PP, O Centrão precisa apoiar um ou outro em alguns estados do país. Agora, como eu estava dizendo, antes, no passado, era orgulho ser chamado para ser vice na chapa da presidência da República. Agora estão correndo de ser vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Só quem quer ser vice na chapa do Flávio são correligionários, então integrantes do próprio PL. Ou a Daniela Marques, que é do Republicanos e que hoje é quem coordena a campanha dele na área econômica, mas que, de acordo com o próprio Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, não vai trazer voto, não vai agregar voto, porque ela não é uma política, não é uma pessoa conhecida, não vai trazer votos de fora para o Flávio Bolsonaro. Ele precisa de gente conhecida que vai trazer votos de fora, dessas pessoas do Centrão, desses independentes, desses eleitores autônomos
que não conhecem Flávio ou que querem um Flávio moderado. Agora, como convencer essa vice, como trazer essa vice, Mano, para a chapa do Flávio? Está cada vez mais difícil, Neila, e aí tem dois fatores, um fator estrutural e um fator conjuntural. O fator conjuntural é a competitividade da própria chapa. Como Flávio vem dando essa guinada que mostra uma preocupação muito maior em ter que manter a própria bolha do que a capacidade de atrair novos eleitores, isso indica uma forte possibilidade de derrota. Então, ser vice dessa chapa pode ser simplesmente um passaporte para ser derrotado, o que na prática faz com que muitos políticos prefiram seguir outro caminho eleitoral, que leve a uma maior chance de vitória, geralmente com candidaturas ao legislativo. E aí entra o segundo ponto estrutural dessa história, que aí não é restrito a Flávio Bolsonaro. É uma questão geral da estrutura de poder na política brasileira. O aumento da influência das emendas parlamentares, que vem deslocando o eixo de poder do executivo para o legislativo, de tal maneira que, na prática, boa parte dos ministérios na esplanada acabam tendo menos orçamento para executar políticas públicas do que deputados influentes acabam tendo de emendas parlamentares para atender às necessidades, aos anseios de suas próprias bases, para além dos estratagemas não republicanos que, como sabemos, são muito frequentes no caso das emendas parlamentares. Isso faz com que, na prática, para a maior parte dos políticos do Centrão, faça muito mais sentido estratégico investir nas candidaturas ao legislativo, sobretudo a deputado federal, do que embarcar numa canoa que pode ser furada do executivo. Então, seria uma espécie de dispersão de energia diante daquilo que mais importa para esses partidos, que é a conquista de cadeiras na Câmara dos Deputados, porque vão significar, ao mesmo tempo, poder e dinheiro. Poder pela capacidade de negociação que grandes bancadas no Congresso trazem ao partido e dinheiro por meio do fundo partidário e do fundo eleitoral, que são definidos pela votação à Câmara dos Deputados e também as emendas que ocupam cada vez mais um volume mais significativo do chamado orçamento discricionário, que é aquele dinheiro que sobra depois de gastos todas as obrigações constitucionais e legais, que são chamados gastos obrigatórios. Então, a gente está assistindo a uma dificuldade conjuntural da candidatura de Flávio, que não inspira confiança, não inspira potencial de chegada efetiva, junto com um fenômeno que é mais amplo e mais estrutural, que é o interesse da maior parte dos partidos do Centrão em concentrar os seus esforços na eleição legislativa em função das emendas, deixando de lado a eleição presidencial. Muito bem, vou chamar nosso segundo intervalo comercial para quem nos assiste aqui na Fast TV. Prometo, intervalo bem rapidinho para quem nos assiste. A gente já volta com mais Contexto Metrópolis. Continuamos nossa programação